Olá, pessoal. Vamos então para a segunda parte da nossa aulinha de precipitação. Na verdade, essa é a terceira, né? Porque nós tivemos a aula de resolução do exercício 4.2 que eu fiz com vocês no Excel, beleza? Tiveram alguma dificuldade? Conseguiram fazer? Ou foi tranquilo? Boas dicas lá de usar o Excel, né? Bom, continuando, aí nós vamos entrar na parte de tratamento de dados, que naquele exercício 4.2, vocês viram que tinha alguns dados, alguns valores que não estavam preenchidos, que apresentavam falhas. Isso é uma questão, isso é relativamente normal, tá? Em que nós temos dificuldades de encontrarmos séries ininterruptas e sem erros ou falhas, tá? E por isso que é necessário a gente fazer análise de consistência dos dados, para que a gente possa conferir que os dados não têm erros, beleza? Então a gente corrige os erros e que as falhas elas possam ser preenchidas, né? Então essa é a ideia do tratamento de dados pluviométricos, para que a gente possa, o máximo possível, trabalhar com bons dados, tá? A gente pode identificar os erros grosseiros, que são aqueles valores absurdos de precipitação. Então, por exemplo, naquele gráfico que nós tínhamos de frequência, pode ser que tenha um valor que puxou lá para cima o gráfico, tá? Então, pode ser que esse dado de precipitação aqui, ele foi uma leitura incorreta. Então, como que nós fazemos isso? Através desse método denominado de ponderação regional, em que nós vamos preencher, prestem bem atenção, mês e anos de dados, tudo bem? A gente não faz preenchimento de dado diário. Por quê? Porque mesmo as estações estando próximas, pode ser que tenha ocorrido uma precipitação em uma determinada área e na outra não tenha ocorrido. Tá? Então, geralmente, as precipitações, quando a gente está trabalhando a níveis mensais, eles tendem a ter a mesma frequência de ocorrência, mesmo volume de ocorrência em todo mês. Então, como ele tende a ser cíclico ao longo dos anos, por exemplo, mês de fevereiro tende a chover mais, ou tende a chover numa média, por exemplo, de 200 milímetros, então as falhas de eventos diários a gente não consegue preencher. Porém, no mês, a gente consegue fazer sim. Também, partindo dessa mesma ciclicidade que tem a precipitação total anual, nós conseguimos também fazer o preenchimento de dados anuais. Para isso, nós precisamos de pelo menos 3 poços pluviométricos, além do nosso que a gente quer corrigir. Então, ao total, nós precisaremos de 4 poços pluviométricos que eles estejam principalmente sobre o mesmo domínio climatológico, tá bem? E também ideal é que eles estejam na mesma bacia hidrográfica. Vamos supor que eu pegue uma estação que esteja no Pantanal e uma que esteja na bacia do Paraguai. Apesar do Pantanal estar na bacia do Paraguai, lá a característica climatológica ela é totalmente diferente do Planalto. Então, as características também geomorfológicas vão influenciar na escolha da nossa estação de ponderação. Então, a gente tem que ver se eles estão sobre essas mesmas características geológicas e morfológicas, como também sobre o mesmo regime climático, tá? Beleza? Então, como que nós fazemos? Aquela precipitação que a gente quer estimar, ela é dada pela letra Y. Ela é em função de x1, que são as precipitações correspondentes ao mês ou ao ano. Então, por exemplo, se eu quero estimar a precipitação de janeiro de 1972, numa estação Y, eu vou pegar 3 estações, as precipitações que aconteceram no mesmo mês, ou seja, em janeiro, tá? De 72. Eu vou pegar todas as que aconteceram em relação a elas. Ou então eu quero corrigir a minha estação Y, a precipitação total, fica um ano inteiro sem ter dados. Então eu vou pegar as 3 estações vizinhas, tá? As 3 estações, e vou fazer essa ponderação em relação a elas. Beleza?
Então, essas precipitações aqui, então, são referentes ao mês ou ao ano que eu queira preencher dessa estação minha de estudo. O XM1 são as precipitações médias nas 3 estações vizinhas, ou seja, eu vou pegar todas as séries de dados que eu tenha, no caso, no mês de janeiro, ou em todos os anos, e vou colocar neste valor aqui de baixo, tá bem? E por fim, eu vou pegar a precipitação média do posto que eu desejo preencher. Lembrando que as precipitações médias, elas são referentes aos mesmos períodos que eu estou trabalhando nas estações. Tranquilo? Eu vou passar. Nós teríamos esse exercício aqui para fazer, tá? Em que a gente está corrigindo as precipitações do mês de julho. Então, aqui só tem julho de todos os anos aqui, tá bem? E aí nós temos algumas falhas nesse intermediário. Para eu avançar um pouquinho mais do conteúdo, eu vou depois soltar. Vocês podem dar um pause aqui, ir para o exercício que está no outro vídeo, tá? Que eu vou colocar lá o exercício 4.3 do capítulo 10. E depois vocês podem continuar a aula desse vídeo aqui das explicações, tá bem? Se vocês preferirem ir continuando aí na teoria um pouco mais para frente, depois ver todos os exercícios de uma vez, também não tem problema. Mas eu recomendaria vocês darem um pause agora e ver a resolução do exercício 4.3, beleza? Então eu vou continuando. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre variabilidades, tanto espacial quanto temporal. A variabilidade espacial é em relação ao espaço, em relação à posição de cada uma das estações ou de cada cidade, e temporal em relação ao período de tempo das precipitações que acontecem naquelas regiões. Essas variações, elas são dadas por esse nomezinho estranho aqui, essas isoietas. Ou seja, as isoietas são linhas que representam a variabilidade das precipitações médias anuais, pode ser também mensais, pode ser diárias ou até por evento. Então é o seguinte, eu quero saber o que acontece nessa minha região ao longo dos anos. Qual que é o total de precipitação que acontece nessa região? Eu vou pegar várias bacias, vocês podem ver, ó, eu vou pegar várias estações e vou fazer essa ponderação. Aqui notem que, lembra que eu tinha falado para vocês uns capítulos atrás, que a gente ia ver uma figura em que nas regiões mais altas tendem a ter mais precipitação? Olha aqui, ó, Teresópolis, no Rio de Janeiro, Petrópolis, que são regiões mais altas, as regiões de Morraria, aqui no próprio Rio de Janeiro. Então, notem que, por conta dessas cidades estarem mais altas, elas são submetidas mais a chuvas orográficas, tá? Então, a chuva vem lá do mar, vem a massa úmida, quando encontra a, a parte alta, né, da morraria da região da Serrana do Rio, acaba prevalecendo e tendo mais chuva nessas regiões, beleza? Então, voltando aqui nas isoietas, elas representam então a variabilidade de qual período que eu queira, seja ano, seja mês, seja dia, ou seja até para um evento que aconteceu, beleza? Lógico que aí eu vou ter que trabalhar com os respectivos dados. Então, por exemplo, anual, eu vou ter que ir lá pegar todos as chuvas, o total anual que aconteceu de todos os anos da série histórica e fazer uma média para cada estação. E aí, para cada estação que eu tenha, por exemplo, eu vou traçando linhas que representam esse mesmo volume de chuva anual que está acontecendo próximo àquela região. Também posso fazer mês a mês, posso fazer isso, as mesmas relações dia a dia, enfim. Período temporal para a isoeta, ela não tem limitação, tá? É recomendável pelo menos 30 anos de dados para a gente poder fazer uma interpolação razoável. Lembra por que é 30 anos de dados lá da questão climática? 30 anos de dados representa pelo menos uma normal climática. Então, por isso que é recomendado
para a gente traçar essas isoetas pelo menos 30 anos, tá bem? Como eu disse para vocês, a gente pode avaliar as isoetas, por exemplo, durante um evento chuvoso. Se eu tenho, não pluviômetros, mas se eu tenho pluviógrafos, eu consigo registrar quando a chuva iniciou e finalizou, certo? Notem que todas as estações aqui eu estou com o início e fim. Então, por exemplo, ó, aqui a estação 1 começou a chover à meia-noite e 10, a estação 2, meia-noite e 20, a estação 3, meia-noite e 30, a 4, meia-noite e 50 e a 5, a 1 e 10. Então, o que acontece? Como eu sei que elas estão posicionadas em espaços diferentes, me está dando, pelo horário, me está dando a noção de que a chuva aconteceu de norte para sul nessa região. Tudo bem? Então, eu consegui avaliar temporalmente como que foi essa precipitação, como ela andou. E também, espacialmente, eu consigo traçar as isoetas desse evento, porque eu tenho a altura pluviométrica que aconteceu em cada uma delas. Então, eu consigo traçar linhas, que são as isoetas, isolinhas de precipitações iguais. Ou seja, é possível que nessa linha tenha acontecido 20 milímetros de chuva. É possível que nessa linha ou próximo dela tenha acontecido precipitações com cerca de volume de 30 milímetros, e assim por diante. Essas linhas, então, essas isolinhas, elas são chamadas de isoetas. Então, eu consigo, através dessa variabilidade espacial, prever a trajetória e também o volume precipitado numa bacia hidrográfica ou numa determinada região. Tranquilo? Outra questão que nós podemos perceber significativamente no nosso país, até porque ele tem tamanho continental, é também a variabilidade espacial e temporal que nós usamos em termos de gráficos de chuvas, de volumes precipitados anuais ou até médios, tá? O que é interessante a gente perceber, ó, que lá na região equatorial, né, lá em Boa Vista, por exemplo, acima da região, acima da linha do Equador, o inverno deles é chuvoso, porém os verões são secos. Comparando com Brasília, que é na região centro-oeste, próxima da gente, a variabilidade temporal ela também é influenciada, mas ao contrário, ou seja, chove no inverno e seca chove no verão e seca no inverno. Ou seja, acima do Equador tem uma característica de precipitação diferente da nossa. Uma região litorânea, ó, tem até o início seria aí verão e outono chuvoso, porém inverno e primavera secos. Conforme nós vamos descendo mais para as regiões subtropicais, olha aqui em Porto Alegre que legal, a chuva é praticamente a mesma, o volume de chuva mensal é praticamente o mesmo ao longo de todos os anos. Ou seja, bem representativa as variabilidades espaciais e temporais que acontecem no nosso país, que tem essas dimensões continentais. Então, a partir dessa sazonalidade, eu consigo prever quando vai ocorrer precipitações e quando vai ocorrer seca. E aí eu posso fazer planejamentos. Por exemplo, na época em que tiver precipitação, eu vou fazer plantio da minha lavoura. Quando tiver seca, eu não vou fazer plantio da lavoura. E assim por diante. Ou então, olha, na época da precipitação eu vou encher meus reservatórios para que na época seca eu possa ter volume para abastecer meu gado ou para gerar energia elétrica. Enfim, eu uso a variabilidade espacial e temporal para eu poder planejar como eu vou usar a água, quanto que eu vou poder usar e quando eu vou poder usar. Então, a melhor forma que eu posso usar esse meu recurso, ou essa precipitação, nesse caso, né, na minha bacia hidrográfica, em função dessas variabilidades, tanto espacial quanto temporal. E as precipitações totais anuais. Ela pode definir o clima regional a partir da variabilidade sazonal. Lembra lá
na climatologia, na classificação climatológica de Köppen, que ele era por letras. Então, lembra? Chuvas acima de 1.000 milímetros por ano, geralmente na época de seca, na época de chuva, enfim. A gente consegue definir a partir da precipitação qual que é o clima regional. Ela também vai influenciar o tipo de vegetação, né? Então, por exemplo, lá na Caatinga a vegetação era totalmente diferente do nosso cerrado e o nosso cerrado diferente da Mata Atlântica, até porque tem disponibilidade hídrica distintas, tá? Vai influenciar as atividades humanas. Então, de novo, lá no Nordeste, uma região seca, dificilmente nós vamos conseguir colocar uma atividade de agricultura, de cultivo, de lavoura, sem irrigação, enquanto aqui no nosso estado a gente pode ter aí milho e soja consorciado, até milho safrinha, um pouco na época, quando o inverno é um pouco mais chuvoso. Então, por conta da nossa boa capacidade no nosso estado, a nossa boa característica de precipitação, a gente consegue ter o uso adequado ou não da terra. Por outro lado, nas nossas áreas urbanas aqui, nós sofremos muito com alagamento, por exemplo, por conta do volume de chuva, da intensidade de chuva. Lá eles não vão ter esse tipo de problema. Por outro lado, tem a escassez hídrica, tá? Então, além de caracterizar a vegetação, caracteriza os tipos de atividade humana, tá? E as variações significativas a gente pode avaliar em função do histograma. Histograma, ele é um gráfico que correlaciona a chuva total anual pelo número de ocorrências. Para que isso? Para que a gente possa ter uma ideia de que, por exemplo, nesse cenário, nesse histograma, o que está acontecendo aqui de ocorrência são chuvas, a maior ocorrência é entre 1.100 e 1.600 milímetros de precipitação. Porque foram precipitações que aconteceram aí acima de 5 ocorrências nesse período de ano, né, de 1942 até 2001. Então, a partir do histograma, eu posso prever que a variabilidade sazonal da minha precipitação, das pressões totais anuais, ela vai ser na casa aí de 1.100 até 1.600 milímetros. Então, a partir do histograma, peraí, se eu sei que na minha região eu tenho essas características de precipitação, eu posso prever de novo a minha cultura, o tipo de lavoura que eu vou produzir na minha região, ou o tipo de sistema de controle ambiental que eu vou instalar, qual que vai ser o tipo de sistema de drenagem, enfim, consigo planejar o uso da água naquela determinada região. Tranquilo? Então, o histograma nada mais é do que a relação entre o total de chuva anual com o número de ocorrências de que cada precipitação dessa aconteceu. Tá bem? Aqui também eu vou ter o exercício 4.4. Eu também vou fazer um vídeo para vocês. Se vocês quiserem dar um pause aqui nesse vídeo e irem para o vídeo da resolução desse exercício, que lá eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o histograma. Tranquilo? Então eu vou dar um pouquinho mais de continuidade aqui na nossa teoria. Outra questão, aí esse outro exercício também eu vou fazer com vocês, o 4.5. A única coisa que eu vou combinar com vocês é que é o seguinte, ó, eu vou usar só 8, 7, 9 e 6, tá bem? Porque é o seguinte, ó, entre a estação, deixa eu ver aqui, entre a estação 1 e a estação 4, eu teria 20 linhas, tá? Eu vou traçar uma linha nela aqui e vou dividir em 21 pedacinhos aqui entre elas. Então vai ficar uma coisa muito grosseira, beleza? Então eu vou usar 8, 7, 9, 6 só para a gente aprender a ferramenta, para depois a gente poder fazer mais fácil. Aprender a técnica e depois a gente consegue fazer um pouquinho mais fácil aí os nossos próximos exercícios. Tá bem? Bom, aí nós caímos então nos métodos. Só voltando no slide anterior, no slide 26, gente. Se quiserem também dar pausa e procurar a resolução do exercício 4.5 e depois vocês voltam
para a continuidade da aula, tá bem? Bom, uma outra característica da estatística de precipitações que nós trabalhamos são com as precipitações médias, tá? Ela é muito importante, a precipitação média. E nós obtemos essas precipitações por basicamente 3 métodos. O método aritmético, o polígono de Thiessen ou Thyssen e interpolação em ambiente SIG, né, usando ferramentas de geoprocessamento. A média aritmética, ela nada mais é do que a média das precipitações registradas nos pluviômetros localizados no interior da bacia hidrográfica. Então, por exemplo, se eu tenho 10 estações pluviométricas dentro e na região, no meu estudo, tá? Na minha região de estudo. Mas dessas 10, apenas 6 estão dentro da minha área de estudo, eu vou trabalhar só com as 6. Eu não vou trabalhar com as 10. Por quê? É isso para a média aritmética, tá? Porque a média, eu calculo a média aritmética dos registros dos pluviômetros que estão dentro da bacia. Essa é uma limitação do método, beleza? A vantagem é a simplicidade e a desvantagem é que ela vai estar relativamente sujeita a erros, principalmente se essas estações que dificilmente a gente vai conseguir até ter uma numa área de estudo, dependendo do tamanho da nossa área de estudo, dificilmente a gente vai conseguir ter uma estação pluviométrica dentro da nossa área de interesse. E ainda mais ter uma estação que não tenha falhas, que ela seja bem bonitinha de dados. Então, a gente tem uma série de dificuldades de trabalhar com esses dados históricos. Então, esse método de precipitação média pela média aritmética, geralmente ela é pouco usada, tá bem? De novo, se vocês quiserem dar pausa aqui e ver o vídeo da resolução do exercício 4.6, mas basicamente, galera, o que vocês vão pegar? Vão pegar a precipitação da P1 mais a precipitação da P2, ou seja, 80 mais 70, vai somar as duas e dividir por 2. Então, vai ser 80 mais 70 dividido por 2. Ou seja, a média aritmética da precipitação aqui foi de 75 milímetros. Aí já até me poupou, galera, de fazer um vídeo curtinho para explicar essa média aritmética. Por que eu não usei a 3 e não usei a 4? Porque ambas estão fora da bacia hidrográfica de estudo. Lembra? A média aritmética são só as estações que estão dentro da área de estudo. E aí a gente vem para o polígono de Thiessen, que a gente usa tanto as estações que estão dentro, quanto aquelas que são vizinhas à nossa área de interesse. Mas nós podemos ter uma limitação desses polígonos de Thiessen, que às vezes uma estação, vocês verão quando a gente for resolver, quando eu for mostrar para vocês a questão da delimitação da área, de contribuição de cada uma delas, que pode ser que uma estação ela não tenha área de contribuição dentro da bacia. Então, mesmo ela sendo vizinha, a gente acaba não usando ela porque ela não tem área, vamos dizer assim, entre aspas, ela não cobre uma área dentro da bacia hidrográfica, tá bem? Bom, qual que é a hipótese dela? Que a precipitação em um ponto da bacia hidrográfica é igual à precipitação que atinge aquela estação pluviográfica estação pluviométrica mais próxima. Ou seja, por exemplo, a área que está próxima da estação pluviométrica 1, elas têm precipitação igual à precipitação que aconteceu na estação pluviométrica 1. Apesar dela ser uma estação pontual, eu estou considerando que toda a área em volta dela tem o mesmo volume de precipitação. Beleza? Aí eu defino qual que é a área de influência de cada posto pluviométrico, tá? Para eu depois fazer uma média ponderada da precipitação por área que cada posto pluviométrico tem de influência na bacia hidrográfica. Então, gente, pode ser que uma bacia, ela não tem, um posto, perdão, ela não tenha área de influência dentro da bacia hidrográfica. E também não tem problema, tá bem?
como que a gente aplica o método? A gente vai fazer, quando nós formos fazer, vai ficar um pouquinho mais fácil. A gente traça uma linha que une os postos pluviométricos, beleza? Depois, a gente traça uma mediatriz a cada linha, ou seja, mediatriz é uma reta perpendicular à metade da linha que foi traçada entre os postos pluviométricos. Feito isso, a gente vai definir as áreas de influência de cada posto através das interceptações das mediatrizes e do limite da bacia hidrográfica. E, por fim, a gente vai fazer a média ponderada por área, tá bem? Então, resumindo basicamente, aquela estação que tiver maior área de influência vai prevalecer a precipitação que nela foi registrada, tá bem? E aí a gente chega no exercício 4.7 também, se vocês quiserem dar um pause aqui e ir para o vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa metodologia do TIE-100. Tranquilo?